Olá a todos, espero que tenham tido uma boa semana. Aqui fica o vídeo desta semana. Chama-se O Espectro da Corrupção. Espero que gostem. É relativo a um artigo que escrevi com o mesmo nome. Bem, apesar de não parecer à primeira vista, este vídeo foca-se na verdade na atual derrota portuguesa na guerra contra o vírus Covid. Eu sou um defensor que, embora seja este o caso, a derrota é na realidade humana. E as linhas culturais, como a nação onde nasces, pouco ou nada têm a ver com a dispersão da pandemia. Um pouco como uma catástrofe ambiental, climática ou geológica. Por um lado, é pouco previsível quando um terremoto acontece ou um percurso de um furacão, mas o facto de sabermos que acontecem numas áreas com mais regularidade do que outras deve servir para precaver aqueles que regularmente são afetados por estas condições, de forma a evitar desgraças maiores, ou pelo menos precaver para uma eventualidade de vir a acontecer. Desta forma é possível entender que uma pandemia, ao contrário de uma catástrofe, como as anteriormente anunciadas, afeta todos os que vivem no planeta, independentemente do local. Por isso é que é tão estranho procurarmos um culpado na personificação e generalização de um país ou Estado, pois se o evento é apocalíptico, fosse como um asteroide, por exemplo, também seria estranho culparmos o país que tem a sorte de levar com ele, ou pior ainda, delegarmos a responsabilidade que deve ser de todos e não apenas de um território. Ou seja, se vamos todos sofrer as consequências desse hipotético evento, é a mesma coisa que acontece com a pandemia. Estamos todos a sofrer com este evento e, no entanto, parece que estarmos aqui a fazer uma competição é contraproducente, é destrutivo na realidade. Mas bem, por outro lado, e visto que ainda não evoluímos ao nível da adaptação global, capaz de lidar com problemas globais, e por isso relativos à tão desejada da segurança individual, mas a nível geral, os Estados são o máximo exponente, teoricamente, interessado no bem-estar de um grupo, ou do seu grupo, basicamente. Esquecendo-se por vezes que esse grupo não é fechado e faz na realidade parte da humanidade, sendo esta uma simples raiz dos nacionalismos e dos populismos fascistas mais recentes, por exemplo. Mas bem, e pronto, e na segurança, no sentido de manter-se como uma estrutura relevante para os vários elementos da sociedade, numa quase forma de autopreservação estatal, ou seja, precisa dos seus indivíduos vivos para continuar a existir. Contudo, o vírus não sabe se o seu hospedeiro fala português ou vive num território chamado Portugal ou outro, e se na primeira vaga Portugal foi elogiado pela sua reação eficiente à pandemia, beneficiando entre muitos aspectos de um pouco de sorte, observamos hoje que a aposta na sorte pode trazer mais prejuízos do que resultados positivos, e que a precaução e prevenção, em grande medida inexistentes, trouxeram-nos a um estado de calamidade sem precedentes. Durante este estado dos calamitosos, os quais estamos mais habituados a desenrascar do que realmente a resolver, os problemas que se colocam à nossa frente, Portugal até costuma ter sorte. O problema do desenrasque, contudo, é que não é uma solução permanente, e se apoiarmos toda a máquina em constantes desenrasques, no final não é mais uma máquina, mas um conjunto de fita-colas e palitos, muito comumente conhecidos por geringonça. Ou seja, mais uma vez, desenrasca, mas não serve quando é preciso confiarmos. Esta mentalidade de desenrasque que tanto permeia a cultura portuguesa é, na realidade, um ponto de partida deste vídeo, portanto, na medida em que se apresenta como um primeiro exemplo de um facilitismo cultural na procura de soluções e real planeamento para o futuro. Leva-nos então para o ponto número 1 deste artigo, que é a corrupção não é toda igual.
mas precisa de começar em algum lugar. Desta forma, aponto para que o desenrasque comece a ser visto com alguma atenção. Não me levem a mal, eu próprio, como indivíduo, só tenho coisas boas a dizer desta capacidade que nos toca a todos um pouco. Eu sempre fui um grande adepto do desenrasque, sempre o utilizei como bandeira no exterior, como algo de grande valor nacional. Mas, contudo, as minhas experiências anteriores sempre foram num meio diverso, multicultural e internacional. E o que sempre se veio a provar como uma vantagem, ou seja, num grupo de pessoas em trabalho ou noutras circunstâncias, é sempre valioso existir um indivíduo tipo MacGyver, ou seja, desculpem uma referência dos anos 80, 90, mas não é um indivíduo capaz de solucionar um problema no momento, apenas com uma pastilha, um canivete suíço e uma tampa de caneta. Mas quando a equipa é toda ela composta por MacGyvers, neste caso específico estou-me a referir ao governo, ao Estado português, ou até mesmo à sociedade num conjunto em geral, ou seja, se isto o desenrasque está tão entranhado na nossa sociedade ao ponto de nós podermos dizer que todos sabemos desenrascar com qualidade, entre aspas, caímos no erro de aceitar que este tipo de procedimento como sendo corrente, ou seja, acomodamos um sentimento de normalidade com o desenrasque e banaliza-se aquilo que deveria ser eventual. Ou seja, o desenrasque não é uma coisa, não é uma medida, é uma solução eventual, acontece só de momentos a momentos. Pior do que isso, cria-se um sentimento generalizado de falta de preparação, porque tudo pode vir a ser desenrascado por alguém que eventualmente não precisamos de sermos nós próprios. Ou seja, como podem ver, o desenrasque trouxe-nos aqui um segundo ponto deste artigo, que é o comodismo. Este nível marca-se de duas formas. O comodismo de aceitação de uma condição, que por nos parecer longe do nosso alcance, normalmente devido a pressões externas, preferimos manter desta forma, mesmo que essa condição esteja a causar mais coisas negativas do que positivas, ou o comodismo preguiçoso, que por as coisas estarem a funcionar minimamente, em condições, ou pelo menos parecem assim estar, não nos damos ao trabalho de melhorar. Independente de qualquer uma destas escolhidas ou destas que acontecem, isto traz-nos o terceiro ponto, que se refere ao entorpecimento dos sentidos. Este nível é facilmente caracterizado com o recurso a uma comparação, que é, imaginemos que temos um alarme de incêndio que toca a toda a hora, ao fim de algum tempo habituamos-nos a ele, contudo isso não quer dizer que estamos livres de perigo. O último ponto que quero trazer aqui para este vídeo, para ficar assim mais compacto, é uma corrupção inerente que, não sendo únicos, serviram para concluir este artigo e fazer valer o meu ponto. É na verdade uma condicionante de corrupção externa aos indivíduos, que é a pressão social ou de grupo, mais especificamente aquela que se refere à permissão social. Existem outros tipos de pressão social corrupta, como a censura, mas este está diretamente associado aos problemas desta mais recente vaga do Covid. Apesar de neste texto estarem interligados estes níveis de corrupção, são na verdade apenas alguns sintomas que podem levar a uma corrupção mais latente. A verdade é que todos cometemos algum nível de corrupção. Podemos vê-la ou não, aceitá-la ou não, permiti-la ou não, sentirmos algo por cometê-la ou não. Estes exemplos são apenas uma amostra que, sem querer, servem de porta de entrada a níveis de corrupção mais nefastos. E saber traçar a linha é fundamental, mais ainda a nível individual do que a nível geral. E então, pronto, e esta situação do geral é importante que tenhamos uma estrutura governamental capaz de nos definir à partida quais é que são as linhas e quais é que são os novos limites, mas a partir do momento que começa a construir leis e a definir prioridades que nem o próprio governo consegue
aplicar, nem as pessoas irão aplicar, na realidade estamos a quebrar leis para serem quebradas, e isso, a criar leis para serem quebradas, não vale a pena estarmos a criá-las, mais valia não criar. Era mais anunciar como sendo uma prioridade, um bocado como acontece se nós formos a ver a primeira o primeiro fechar de portas em março de 2020 foi na realidade uma percepção de que era uma necessidade de fazê-lo, e nem foi por quase uma institucionalização governamental, foi mesmo as pessoas perceberam que era necessário fazer e fizeram. E aqui dá-se aqui o ponto, nós não precisamos da lei a dizer que é necessário fechar-nos em casa, não, há aqui uma situação que é um senso comum que automaticamente se desperta e ativa estas coisas. Mas pronto, e então perguntam vocês o que é que o espectro da corrupção tem a ver com o Covid. Pois bem, eu acredito que esta vaga mais recente é uma consequência direta da assombração deste espectro da corrupção. O desenrasco observado a quando do primeiro confinamento levou a uma sensação de eficácia que, em vez de nos forçar a questionar o porquê da nossa sorte, nos fez acomodar, em vez de preparar para uma ocasião mais perigosa que estava para vir. E que era constantemente anunciada, que não iria ser apenas uma vaga, iriam ser 2 a 3 vagas. E isso, existiam gráficos de pandemias e isto sempre foi assim, ou seja, nós não precisávamos os dados já existiam, sabíamos que isto ia acontecer, a questão é como nós nos preparámos para isso e como não nos preparámos para isso. E o pior é preferirmos ter feito ouvidos mocos, ou seja, achámos que éramos os campeões logo na primeira menos letal e menos perigosa onda, e agora todas as ondas que vêm são realmente necessárias e precisamos estar unidos, e na realidade estamos a fazer ainda ouvidos mocos, ou seja, estamos aqui numa cegueira geral. Pronto, e por fim, quando era necessário apresentar novas provas de união e capacidade de resolver os problemas que se acumulavam cada vez mais, em vez de tomarmos os melhores exemplos, fizemos o que bem nos apetecia, e porque os outros também o faziam. Pronto. Por fim, quando eu neste último parágrafo falo assim no plural, refiro-me a nós como indivíduos, mas também a nós como grupo e como Estado, como nação, todas essas situações. Pronto, e para concluir, é triste e interessante ao mesmo tempo ver este país tem tantas potencialidades e tantas vantagens, e que se deixa assombrar por acumuladas minúsculas corrupções que minam todo o potencial e põem a nu as suas fragilidades de uma forma tão crua. Pronto, era só isto. Espero que esta semana que vem seja melhor para todos. Quero desejar as maiores felicidades a todas as pessoas. Quem está doente, que se mantenha em casa, e se quiserem comunicar e se quiserem deixar algum comentário, por favor, façam-no. Estou todo ouvidos. E por fim, queria também aqui deixar que, se estiverem interessados, que façam um vídeo sobre como é que deveria ter sido um potencial planeamento durante o ano passado para estas vagas, ou então até mesmo sabê-lo para o futuro que vem, ou seja, as próximas vagas e tudo mais, tudo aquilo que é necessário precaver e tudo aquilo que é necessário, ou pode ser potencialmente interessante em termos de planeamento, não apenas governamental, mas institucional. Pronto, deixei o vosso comentário e eu apresentarei as minhas ideias especificamente a esse nível. Como relativo às escolas, relativo aos hospitais, relativo aos confinamentos, relativo à alimentação, relativo à vacinação. Isto são tudo pontos interessantes que eu não só tenho opinião, como tenho algumas ideias de como aplicar ou desenvolver de uma forma bastante construtiva.
Espero que tenham gostado deste vídeo. Até para a semana, pessoal.